registrar aqui para vocês, na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Está registrado. Intervalinho, a gente. Isso aqui é o clássico, a gente já viu em redação, assim, em outros lugares, essa grande imprensa, né? Que o Brasil tem uma grande doença na imprensa, é a doença do falso isentismo. Então, o jornalismo ele é isento, ele não é isento patavina nenhuma. Não existe isenção no jornalismo, não existe isenção na vida. Quando você decide que uma coisa é assunto e deixa... Se acontecer, eu já dei esse exemplo várias vezes. Se acontecer um assunto, um acidente de trânsito aqui na frente do ICL agora, tá? Isso o Foucault chamava de fato, né? De acontecimentos. O Foucault falava, não, os acontecimentos, eles independem muitas vezes da vontade humana. Quer dizer, chove, o dia nasce, uma folha nova nasce numa árvore, né? Um animal nasce no meio de uma floresta, um outro animal preda um outro animal. São os acontecimentos. O acontecimento vira notícia com uma decisão humana. Então, se tiver um acidente de carro aqui na frente do ICL agora, ele é um acontecimento, mas ele não é uma notícia. Ele não é uma notícia. Ele vira uma notícia quando alguém decide que aquilo é notícia. E isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento, inclusive, ideológico, de você acreditar que é importante avisar a sociedade que teve um acidente de trânsito para alertar as outras pessoas que é importante cuidar a direção, não beber enquanto dirige, usar cinto de segurança. Isso é um posicionamento ideológico, porque ideologicamente você pode ser contra o cinto de segurança, muita gente era quando você começou a usar no Brasil, porque feria a minha liberdade. Lembram dessa história? Muita gente era contra proibir fumar em avião, porque feria a liberdade individual. Então, noticiar, veja o assunto mais banal do dia, noticiar um acidente de trânsito é uma decisão ideológica. Pura e simplesmente. Então, não existe imprensa isenta, não existe imprensa neutra. A grande imprensa brasileira inventou isso por dois motivos. Primeiro, para o patrão comandar os funcionários. Então, falar assim, ó, vocês têm que ser neutro aí, ó. Não pode ficar falando muita coisa de direitos humanos, isso aqui, tem que ser neutro. Isso aqui é um PowerPoint neutro, Vivi, nesse sentido. Sabe por quê? Porque você tem um monte de nomes de direita, Antônio Rueda, não tá dando para ver direito aqui, mas aqui é o Rueda, aqui é o Ciro Nogueira, tem os outros aí, o Nicolas Ferreira, não sei o quê. Aí alguém olha e fala assim, não, mas tem muita gente de direita. A gente tem que ser neutro. A gente tem que ser isento. A gente tem que ser o quê? Equilibrado. Então vamos colocar uns de esquerda também. Tem o Lula, mas não tem o Bolsonaro. Quem é que recebeu dinheiro da campanha para investir em campanha? Do Vorcaro? Bolsonaro. Tarcísio. O Lula recebeu dinheiro do Vorcaro? Não. O Bolsonaro recebeu. Tarcísio recebeu? Sim. Tarcísio está aqui? Não. Então, vamos colocar mais gente aqui, um pouco da esquerda, para o quê? Para ser equilibrado. Isso é o falso equilíbrio. Isso é o falso neutro. Por quê? Tem uma questão matemática aqui, Vivi. A gente pode gostar ou não gostar das coisas muitas vezes. Agora, não dá para não gostar de matemática, né? Mesmo a gente que é de humanas, né, William? 1 mais 1, você sabe, né? 2. Depende do dia. Depende do dia. 2 mais 2, 4, né? Então, assim, tem uma questão matemática no Master. Quantos políticos estão envolvidos? Quantos empresários estão envolvidos? Quantos atores públicos no debate estão envolvidos? E quantos desses são identificados, ou se declaram, ou militam na esquerda e na direita? No caso Master é assim, ó, 95% de direita. Tem, de fato, a gênese do Master lá no PT da Bahia. E agora a gente vai mostrar aqui um outro PowerPoint que a gente vai mostrar
que mostra as pessoas importantes do caso. Porque isso aqui é o falso isento. Isso aqui é o falso neutro. Assim, César, tá demais o debate sobre feminicídio. Vamos colocar uns caras aí que falam de homens sendo em relacionamento tóxico com mulheres, porque tá demais, entendeu? Tá se falando demais disso aí, Vivi, né? Então vamos equilibrar, vamos colocar um quadro com metade de homens que tem relacionamento tóxico por causa de mulheres e metade de mulheres que tem relacionamento tóxico por causa de homens. Vivi, isso é verdadeiro do ponto de vista da sociedade? Não. Claro. Não existe esse equilíbrio. Claro. Você está forçando um equilíbrio para mostrar para o seu público que você está ali, ó, é neutro, é equilibrado. Então, peguei uma proposta ontem, né, que nas redes sociais muita gente fez os seus PowerPoints, né? Fez o novo PowerPoint, então, que não é o da Globo News, é outro. A gente fez o nosso PowerPoint do Master também. Então, vamos lá. Vamos colocar, estamos com o nosso PowerPoint pronto, tá aqui, ó. Aqui, ó. O golpe do Master, tá? Tá mais bonito, inclusive. E aí, a gente não vai fazer o falso equilíbrio aqui. Primeiro, William, primeira coisa que não se explica quando se coloca na imprensa no geral. É todo mundo igual aqui? Não. Não é todo mundo igual aqui. O Beto Louco, que é um foragido da Operação Carbono Oculto, acusado de branqueamento de capitais do PCC, que foi denunciado pelo ICL, tá? Ele é igual ao ministro Dias Toffoli? Não, não é igual. Então, essas pessoas não desempenham o mesmo papel nessa história. Então, há dois problemas no tal do PowerPoint original. Primeiro, que as pessoas não desempenham o mesmo papel na história. Elas não são todas iguais, elas não estão todas no mesmo nível. E, eventualmente, até algumas dessas pessoas aqui podem até não ter envolvimento criminal com o Master. Mas, de fato, todas estão na teia do senhor Daniel Vorcaro, que depois eu quero discutir, inclusive, César, se ele deveria estar aqui ou se devia ter outra pessoa aqui no lugar dele. É um bom ponto. Será que o Vorcaro é o cara mesmo? Nós já temos notícias de que, eventualmente, não é ele o cara, ele é o poster boy. Exatamente. Ele é o poster boy. Tem outras pessoas acima dele ou por trás dele. Então, vamos lá. O que é um PowerPoint? E quero fazer uma pergunta para o pessoal do chat. Se a gente esqueceu alguém, o pessoal do chat, o William, pode nos lembrar. E depois a gente pode até atualizar isso aqui antes de postar nas redes sociais, tá? Daniel Vorcaro. Governadores. Ibanez estava no da... RB. Não, ele estava no da Globo News? Tava. Ah. Quem que não estava? Cláudio Castro. Wilson Lima. União Brasil, né? E o senhor Tarcísio também. Por quê? É o do Amapá, né? O Clécio Luiz é do Amapá, o Wilson Lima é o do Amazonas, o Ibanez de Brasília e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Por quê? O Ibanez atolado até o pescoço na história do BRB. O Ibanez jogou o BRB como boia pro Master ser salvo. Os outros três aqui, Cláudio Castro, o Clécio Luiz e o Wilson Lima, são os três fundos de pensão estadual que botaram bilhões no Master. Vivi, não teve uma empresa privada que botou fundo de pensão no Master. Por quê? Porque a empresa privada, ela olha e fala assim, que buraco esquisito, não vou ferrar minha empresa privada com esse negócio aqui. Meus funcionários. Esses governadores colocaram. Então, Ibanez é de esquerda ou de direita? Direita. Cláudio Castro, PL, direita. Clécio Luiz, Solidariedade, direita. Wilson Lima, União Brasil, direita. 4 governadores são os principais. Mais 15 prefeituras que colocaram dinheiro dos fundos de pensão no Master. Dinheiro que sabe-se lá Deus se vai voltar. São de esquerda ou de direita essas prefeituras, César? Todas. Exato. Direita. Não vamos brigar com matemática, né? A gente vai brigar com matemática. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 15 mais 4, temos o número de pessoas envolvidas aqui só nos órgãos públicos. STF, estão envolvidos na teia do Master. São culpados ou inocentes? Polícia Federal, atenção, faça o seu trabalho. Senhor Gonê, aceite ou não a denúncia, ofereça a denúncia, STF vai aceitar, devido processo legal. Não sou juiz, procurador ou policial federal, sou jornalista. Essas pessoas têm envolvimento, sim, com a teia do Daniel Vorcaro. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes. Dias Toffoli com o Tayaya, que veio dinheiro do senhor Fabiano Zettel. Alexandre de Moraes com um contrato com a esposa Viviane Barsi. E Cássio Nunes com um contrato num fundo que tem contrato com o Master também para o filho, que é advogado. 25 anos já de grande sucesso, né? João Carlos Mansur não entrou no PowerPoint
da Globo News? Entrou? Acho que não, né? João Carlos Mansur. Esse aqui é um dos principais personagens. Esse aqui era o grande comandante da REAG. A REAG é administradora dos fundos todos. Pra você ter uma ideia, Vivi, para se chegar no nome dos filhos do João Carlos Mansur, em um fundo, onde se imaginava que a família dele estava ali também com um monte de dinheiro do Master, sabe quantos fundos a Polícia Federal teve que desenrolar? 10. Isso é um fundo, tá? Tinha um fundo chamado, se não me engano, chamado Gold Style, tá? Esse fundo tinha a grana do Master, que a polícia já identificou que tem dinheiro do crime organizado também. Aqui no ICL, através do nosso jornalismo, nós identificamos que tem dinheiro, inclusive, de um traficante espanhol. Tem grana de Beto Louco, de Mohamed Primo, que são envolvidos com o PCC, para chegar num dos fundos da família Mansur, da REAG, para chegar lá na ponta, cuja titularidade era dos 3 filhos dele, a Polícia Federal teve que desenrolar 10 fundos. Tinha um fundo, dentro de outro fundo, dentro de outro... Então, o que é isso? Esse fundo de quem que é? É desse fundo. Ah, tá. Não, mas eu quero saber o nome da pessoa. De quem que é quem vai comprar Ferrari? Fundo... Você já viu um fundo andando de Ferrari por São Paulo, César? Fundo. Já viu? Não. Um fundo dirigir? Tem que ter um CPF. Tem um nome, né? Uma pessoinha que tá ali comprando uma Ferrari, né? Exato. Comprando um jato, né? Exato, É isso, sim. comprando o Gulfstream. Você já viu um fundo pilotando um Gulfstream? Não, você vê uma pessoa. Tiveram que, assim, ó, como se fosse uma flor, ir tirando pétala por pétala, 10 fundos até chegar no nome das pessoas. Esse aqui é um dos principais caras. Inclusive, muita gente que está envolvida na investigação acha que o João Mansur da REAG é um dos que está por trás do Vorcaro, ou por cima do Vorcaro, não sabemos. Quem mais? Fabiano Zettel, o grande operador, né? Cunhado do Vorcaro. O que entra nisso aqui? Igreja da Lagoinha, André Valadão. Isso não entrou lá também, no outro PowerPoint. Os lobistas, que a gente já conhece desde a CPI da Covid. Lembra, César, quando a gente falou com o Mauro Matosinho? O Mauro Matosinho já falou, ó, fiquem de olho nesse cara, Danilo Trento, também chamado de Danny Boy. Isso mesmo. Danny Boy. Fiquem de olho no Danny Boy. A galera que estava envolvida naquela máfia de venda de vacinas da Covaxin também está envolvida nesse caso aqui. Francisco Maximiano, Danilo Trento, Benjamin Botelho de Almeida, que é um dos caras, inclusive, que participou da compra do Master. Guido Mantega, esse sim, né? Que foi ministro do PT, também atuou como lobista aqui do Master, tentando levar, inclusive, o Daniel Vorcaro para reuniões com a presidência da República, isso e aquilo, e fazendo lobby, também está aqui. Quem é que mais está na teia do Daniel Vorcaro? Beto Louco e Mohamed Primo. Esses dois da Carbono Oculto foram os caras denunciados pelo Mauro Matosinho e piloto, que faziam diversos voos com ele. São os caras que estão foragidos, acusados na Operação Carbono Oculto, que tem relação com essa história toda aqui, porque esses caras aqui que estão tagados como PCC têm relação com a REAG do João Carlos Mansur, porque o dinheiro dele, segundo a investigação da Polícia Federal, ia para a REAG, e a REAG era a empresa que, através dos fundos e supervalorização de ativos, sustentava a P do Master, né? Para não falar o palavrão hoje de manhã. Então, esses caras também estão aqui. Tráfico internacional, o Oliver Ortiz, que a gente publicou aqui no ICL também. Nelson Tanuri, um cara que tem aparecido pouco. Esse cara também é um dos que os investigadores, César, acreditam que está por cima do Vorcaro. Por cima do Vorcaro. Na semana passada teve um depoimento na CPI do crime organizado que um investidor que foi lá depor falou que, inclusive, o Banco Master era controlado pelo Tanuri. Que o Vorcaro era só o poster boy. Sim. O Vorcaro chama o Tanuri, nas mensagens que foram vazadas de WhatsApp, de comandante. Coloquei entre aspas aqui, ó. Comandante. Oi, comandante. Como é que tá? O Vorcaro é o chefe do Master? Será? Ou será que a gente tá indo mais pra cá, pra Mansur, pra Tanuri? Não sei, tô fazendo perguntas com base no que a gente tem visto na investigação e como o Vorcaro chamava o Tanuri. Comandante. Esse Nelson Tanuri é um empresário que não é tão pop assim. Ele tem controle ou investimento acionário com direção, com poder de voto em várias empresas do Brasil. Sim. Várias. Light, o próprio Master, o Tanuri. Várias. Esse cara aqui está por trás de muita coisa que a gente consome no supermercado. Sim. Todos os dias.
Quem mais não apareceu lá? Apareceu no da Globo, só ele, né? Mas núcleo político, Ciro Nogueira. Porque convenhamos, né, Demorim? Não tinha como escamotear nesse nível. O Ciro e o Rueda. O cara da emenda master. O Ciro e o Rueda, se você não coloca, aí fecha o canal, né? Então, Ciro Rueda, o Nogueira, que o Daniel Vorcaro chamava de amigo da vida. Isso. Meu amigo da vida. O Tanuri ele chamava de comandante. Esse era o amigo da vida. Então vamos olhar as mensagens do cara para ver como é que eles se relacionavam, né? CPI do Banco Master, o CEO da SH Capital falou que o Tanuri era um dos cabeças do Master semana passada. E a polícia desconfia que ele seja sócio oculto ou controlador do Master. Então não estou falando aqui nada que não se saiba já. Só que é importante a gente colocar no PowerPoint, né? Como é que não entra o Nelson Tanuri? Como é que você tem, Vivi, um PowerPoint numa grande emissora de televisão que vai explicar um caso, se a Polícia Federal fala que é suspeita que ele seja o controlador, se o Vorcaro chama ele de comandante e o comandante não tá no PowerPoint? Então me desculpa, gente. Não presta pra nada o PowerPoint. Não presta pra nada. Como é que o cara da REAG não tá no PowerPoint? Não tá aqui, ó. Não tô vendo aqui, ó, no PowerPoint. Né? Aqui, núcleo político, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, presidente do União Ruedinha. Brasil. Que era chamado de Ruedinha. Também chamado de Ruedinha, que agora mudou a matrícula dos aviões que eram, em tese, seriam dele, mudou a matrícula e o dono dos aviões, a Polícia Federal precisa olhar para isso. PP, PP é direita ou esquerda, César? Pois é. Né? União Brasil, União Brasil prega a Revolução Socialista, alguma coisa assim? Não me vem à memória que tenha feito isso em algum momento. Faz parte do Foro de São Paulo? Não, né? Acho que não, né? Quem mais está envolvido aqui que não aparece comumente? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, o contato do Nicolas Ferreira estava com o Daniel Vorcaro, publicado exclusivamente em primeira mão pelo Kleber Lourenço aqui no ICL, e voou no jatinho do Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022, no segundo turno. E o argumento dele é lindo, ele compara voo de jatinho com particular. Andar de Uber. Quando eu vou sair aqui do ICL, vou pegar um Uber Jet para ir até a minha casa. Exato. Né? Quem mais está no núcleo político? Jair Bolsonaro. Por que está no núcleo político? Porque recebeu 3 milhões de doação do Fabiano Zettel, que é o operador financeiro do Master, para fazer campanha em 2022. Qual foi o único candidato à presidência da República financiado pelo Master? Jair Bolsonaro. Então, devia estar lá o Bolsonaro no PowerPoint. E o PL. E o União Brasil. E o PP. Quem mais está envolvido aqui? Flávio Bolsonaro. Por que, Vivi? Volta para o PowerPoint grande, que isso aqui é importante explicar. As pessoas esquecem, porque é muita notícia que acontece no Brasil. Fecha aí, gente. O Flávio, olha aqui, ó. Lobistas do mercado financeiro, tá? Francisco Maximiano, Danilo Trento. A gente conhece bem esses caras pela cobertura da Covid. Isso. Tá? Queriam vender, a propina era $1 a dose. Isso aí. Lembra? Precisa Medicamentos, Bharat Biotech, pretensa produção de vacinas na Índia, depósito do Brasil que não foi feito graças ao irmão daquele deputado federal. Como é que era o nome daquele cara, William? O deputado federal que tinha um irmão no Ministério da Saúde que não fez o depósito. Também, depósito adiantado de $1 milhão na Ásia, né? na Malásia. Não foi feito o depósito. Esses caras aqui, eles voltam a aparecer no caso do Banco Master. Qual que é a grande questão? Francisco Maximiano e Danilo Trento foram levados pelo Flávio Bolsonaro para fazer visitas a ministérios durante o governo Bolsonaro, quando esses caras aqui se meteram também num esquema lá de fibra ótica, de venda de fibra. Porque esses caras, assim, César, onde tem dinheiro, não é que eles são especialistas em vacina. Quando surgiu Precisa Medicamentos, a gente achava que os caras eram especialistas em vacina, mas agora eles são especialistas em mercado financeiro. Mas lá atrás eles estavam vendendo fibra ótica. Então, assim, o que der para cavar buraco, eles estão cavando buraco. Tem registros públicos do Flávio Bolsonaro andando de mão dada com esses caras aqui, levando eles para a agência reguladora e para o ministério para fazer reunião. Luiz Miranda, o deputado? Luiz Miranda. O irmão do Luiz Miranda impediu o depósito. Lembra? Era essa galera aqui, ó. Depósito, era lá em Singapura. Na época a gente até fez um vídeo do Intercept, foi lá bater na porta e era só uma plaquinha. Lá em Singapura, essa galera está envolvida na história do Master e o Flávio Bolsonaro já
fez lobby com esses caras aqui. Então o Flávio Bolsonaro... William, você que é bom de internet. Qual foi a última vez que o Flávio Bolsonaro falou do ministro Toffoli, por exemplo, no Twitter? Nunca mais. Nunca mais, né? Deve ter sido quando o Toffoli livrou ele das rachadinhas. Posso imaginar. Depois nunca mais fala. Parabenizando. Depois nunca mais. Então, notem que o Flávio Bolsonaro está quieto em relação a esse assunto aqui. Porque se começar a cavocar, Vivi... Vai achar. Vem minhoca. Começar a cavocar, vem minhoca. E aí, para completar, quem é que é mais importante que o sicário, claro, né? Digamos assim, o núcleo violento da parada. Banco Central não entrou. Como diz Edu, entrou o Galípolo, que assumiu a bomba explodindo e conseguiu liquidar o banco, né? E no PowerPoint da Globo não entrou o Campos Neto. Campos Neto, o Paulo Sérgio de Souza, que era ex-diretor financeiro do Banco Central, e o Bellini Santana, né? Esses dois caras foram presos pela investigação porque eram homens cooptados pelo Vorcaro dentro do Banco Central. O Roberto Campos Neto recebeu N alertas de que estava ruim a coisa e decidiu não fazer nada. A gente publicou no ICL, inclusive, em primeira mão, que depois foi roubado pela imprensa fora, aí sem dar crédito, que vão falar o nome certo, é roubo isso, inclusive, né? Antiético, para começar. Muito. Vocês estão falando da Globo, sim, a gente está falando que a gente vem aqui e fala a coisa real que está acontecendo. Eles simplesmente nos ignoram, roubam a nossa apuração jornalística e tocam o barco para frente como se nada tivesse acontecido e fazem isso toda semana. E não tem problema, porque as pessoas são inteligentes, elas estão vendo o que está acontecendo. Campos Neto não entrou naquele PowerPoint. Por que não entrou? Fecha de novo aqui, galera. Campos Neto, quando sai do Banco Central, ele vai trabalhar onde, Vivi? No Nubank. Quem é sócio do Nubank? A Globo. A Globo se torna sócia do Nubank como? Isso aqui não é a teoria da conspiração. Isso aqui tem notícia de mercado, porque é obrigado a ter notícia de mercado pelo volume de negócios. A Globo trocou cotas do Nubank por publicidade. Então, o Nubank tinha que anunciar na Globo. O Nubank sentou lá com a Globo e falou, eu vou anunciar com vocês aqui nos próximos 5 anos, tem Big Brother, tem Campeonato Brasileiro, sei lá, eu raio que parta, novela, não sei. Eu não vejo muita televisão aberta, não sei mais o que tem na Globo, mas tem lá a Globo, é uma grande emissora. A Globo fala, tudo bem, o anúncio de 30 segundos custa tanto. Aí foi feito um negócio que é o seguinte, o Nubank anuncia na Globo sem pagar e ao invés de dar dinheiro, o Nubank dá cotas para a Globo. Uma permuta. Então a Globo tornou-se sócia do Nubank. Quem é que imediatamente foi trabalhar no Nubank depois que saiu do Banco Central? Roberto Campos Neto. É óbvio que não vai aparecer no PowerPoint da Globo News isso aqui. É evidente, até porque o Vorcaro, como nós mostramos aqui no ICL também, uma matéria assinada pelo Rodrigo Viana, o Vorcaro patrocinou um evento da Globo em Manhattan. Como diz o Caetano Veloso, né? Em Manhattan, né, William? Então, essa teia, ela é muito mais completa do que a gente está vendo. E aí, vamos lá de novo. Vamos comparar aqui. Esse aqui está equilibrado, né, César? Metade da esquerda, metade da direita. Esse está equilibrado. Vamos ver o que é verdade, o equilibrado ou o desequilibrado. O nosso está desequilibrado. Me ajuda a contar, Vivi. Vamos lá. Roberto Campos Neto, direita, tá? Paulo Sérgio Bellini, esses caras são mais técnicos, eu não sei o posicionamento deles políticos. Mas, de todo modo, segundo a polícia, corruptos, porque foram corrompidos pelo Daniel Vorcaro. Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Recebeu dinheiro de campanha. O Vorcaro queria que quem ganhasse o governo de São Paulo? Tarcísio de Freitas, financiou a campanha. Flávio Bolsonaro, tá? Só os nomes aqui que a gente conhece, que são de políticos. Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Clécio Luiz, Wilson Lima, 11. William, rápido, sem pensar, 11 mais 15. 26. Confia nele. Tá? 26 nomes de pessoas que claramente são de direita. Eu não vou nem falar se o Fabiano Zettel, que é pastor, fraudando coisa de banco, metido com um esquema de pirâmide financeira, eu não posso nem imaginar se é de direita ou esquerda, tá, Vivi? Eu não vou nem entrar nessa história, né? Porque dá para entender onde é que eu tô querendo chegar. Então a gente tem 20, quase 30 nomes aqui, todos de direita. Exceção feita, Guido Mantega, que operou como lobista, né? E na parte dos escritórios, se a gente for considerar também, que de novo, não são todos iguais. Cabe apuração aqui. Vamos ver o que a apuração nos mostra. Se a gente for considerar, outro nome de esquerda,
Ricardo Lewandowski, cujo escritório também recebeu grana do Master para defender o Master. O Lewandowski, quando vira ministro da Justiça, se afasta do escritório, fica na mão da família, mas se a gente quiser considerar, também está aqui. Então vamos colocar assim, ó, Vivi, 26-2. 26-2. Agora a galera responda duas coisas. Se tem nome que a gente esqueceu, que seja importante colocar aqui, e onde está a verdade jornalística? No PowerPoint desequilibrado ou no PowerPoint equilibrado? Então veja que equilíbrio, Vivi, não significa você contar a verdade para as pessoas. Isso aqui é um falso equilíbrio. Isso aqui é falsear a verdade. Isso aqui é passar para a população a sensação de que são todos iguais. É tudo a mesma coisa. Olha só, não muda nada fazer o fulano ou o ciclano. O Galípolo, ele tem o mesmo envolvimento que o Ciro Nogueira nisso aqui. Isso aqui não está explicado. O que caramba o Galípolo está fazendo aqui do lado do Ciro Nogueira?